Segunda coisa, oração por restauração é uma oração perseverante. Olha o verso 6 ainda, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Então não é apenas você ter expectativa, é você perseverar. O nosso problema, na verdade, irmãs, não é começar a orar, é continuar orando. Numa linguagem bem popular, dizem que nós temos muita iniciativa e pouca acabativa. Pouca acabativa. Nós perseveramos muito pouco. Nós temos dificuldade de continuar insistindo com Deus numa causa. Jesus Cristo, lá em Lucas 18, nos falou sobre a necessidade de orar sem cessar e nunca esmorecer. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, diz: orai sem cessar. Isaías está mostrando aqui para nós, que nós somos como esses guardas, que todo dia, toda noite, jamais se calam. Já pensou você, um guarda, na torre de sentinela, chegando o perigo, e ele calado? Botando em risco toda a população que estava dentro dos muros, porque não deu sinal. Oração, minhas irmãs e meus irmãos, tem que ter essa vigilância perseverante. Não dá para cochilar, não dá para retroceder, não dá para parar no meio do caminho, não dá. Por que o Pentecostes chegou? É porque Jesus Cristo disse para os seus discípulos assim: permanecei na cidade até que. E eles entraram para o cenáculo, e diz a Bíblia que todos, unânimes, oraram perseverantemente. E a Bíblia não diz que Jesus diz: olha, esperem 10 dias. Aconteceram 10 dias, mas Jesus não disse fica até 10 dias, podia ser um mês, podia ser um ano, até que. É com essa perseverança que nós devemos orar. Quantas vezes desistimos de orar por uma causa, por um filho, por uma filha, pelo casamento, pelo namoro, pelo emprego, pela igreja, pela vida espiritual, pela nossa necessidade, e às vezes desistimos no limiar da bênção, no limiar da vitória. É preciso perseverança. Querem um exemplo? Eu não sei quantas de vocês já leram o livro Reavivamento na África do Sul, mas os estudiosos dizem que aquele avivamento coreano do século passado começou com a reunião de oração meio-dia. De repente, quem liderava essa reunião, depois de um mês de oração, ele chegou para os irmãos que estavam reunidos e olha, vamos parar. Nós já oramos um mês, não aconteceu nada, então nós temos uma agenda muito intensa, temos visitas para fazer, temos pessoas para assistir, temos sermões para pregar, temos trabalho para realizar, então vamos voltar à nossa atividade normal. Aí brota de dentro do grupo que estava orando já um mês, sem ver nenhum sinal do favor de Deus, não, vamos perseverar, e foi nessa perseverança, que de repente os céus se fenderam, e o Espírito Santo desceu com grande graça e poder sobre aquela igreja, e até hoje você vê os sinais deste avivamento, porque lá nenhuma igreja é organizada sem ter uma reunião diária de oração. Então é preciso perseverar. Você não sabe o tempo de Deus, você não sabe a hora que Deus vai endereçar para você aquela vitória que você está pedindo, aquele anseio da sua alma que você tanto anela no coração. Então persevere, todo dia e toda noite, jamais se calarão. Não desista, não retroceda, não esmoreça, não desanime, persevere. Terceira verdade que nós podemos, terceira lição, a oração por restauração, em terceiro lugar, é uma oração ousada, fundamentada nas promessas de Deus. Olha o verso 6 ainda, vós os que fareis lembrar do Senhor. O que significa isso? Oração é lembrar a Deus o que Deus falou
e prometeu em sua palavra. E eu pergunto a vocês, Deus precisa ser lembrado? É claro que não. Deus tem memória curta? É claro que não. Deus se esquece de alguma coisa? É claro que não. Mas quando Deus nos orienta a lembrá-lo do que Ele falou, não é Deus que está precisando de ser lembrado, somos nós que precisamos nos lembrar do que Ele nos prometeu. Porque oração é exatamente falar para Deus, falar, Deus, eu estou pedindo o que o Senhor prometeu, é orar as promessas de Deus, é orar a palavra de Deus, e orar as promessas de Deus, e pedir para Deus aquilo que Ele já prometeu na sua palavra, é ter a convicção de que você está orando segundo a vontade de Deus, porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir, Ele não deixa que nenhuma das suas promessas caia por terra, em todas elas, nós temos o sim, e nós temos o amém, louvado seja Deus por isso. Se vocês fizerem um exercício, de examinar as orações registradas na Bíblia, vocês notarão que a vasta maioria delas foram orações feitas, fundamentadas nas promessas de Deus. Foi assim com o rei Ezequias, foi assim com o rei Josafá, foi assim com o profeta Daniel, foi assim com Neemias. Eles começam a orar dizendo, Deus, Tu falaste, Tu prometeste, a Tua palavra diz. E quando você ora assim, você ora com ousadia, você ora na convicção de que você está pedindo algo que é da expressa vontade de Deus, porque Deus não deixa a sua palavra e as suas promessas caducarem. Vocês acham que Deus está interessado na salvação da nossa família? Vocês acham que Deus se interessa pela salvação dos nossos filhos? Vocês acham que Deus se interessa pela harmonia do nosso casamento? Vocês acham que Deus está interessado na salvação de toda a nossa casa? Promessa dEle. Nossos filhos são herança dEle. Deus prometeu, e nós devemos orar assim, Deus, Tu falaste, Tu prometeste, os nossos filhos são Teus, não geramos filhos para a morte, não geramos filhos para o cativeiro, não geramos filhos para servir o mundo, nós geramos filhos para o louvor da Tua glória. Então, Senhor, alcança o coração deles, então, Senhor, cerca a vida deles com o Teu cuidado, então, Senhor, manda alguém lá onde eles estão, manda um mensageiro Teu lá onde eles estão, manifesta o poder da Tua graça, abre para nós uma porta da Tua providência. Nós precisamos orar desta maneira, as promessas de Deus. Quarta lição, uma oração por restauração, é uma oração ininterrupta e infatigável. Olha o verso 6 ainda, não descanseis. Bom, eu acho que ninguém aqui tem dúvidas de que nada cansa mais a gente fisicamente do que oração. Quer ver uma pessoa cansada? Manda ela orar. Você pedir para o camarada, vai lá no centro da cidade, compra isso assim para mim, o cara vai, volta, carinha alegre, pede para ele ajoelhar 10 minutos de orar, com 3 minutos ele esgotou o assunto. Não descansei, sabe o que significa, amadas irmãs? Oração é batalha, é guerra, produz fadiga, produz esgotamento, e o texto está dizendo o seguinte, não permita que o seu corpo seja um impedimento para você prosseguir, não afrouxe as suas mãos, não ensarilhe as suas armas, é preciso tenacidade para não retroceder, é preciso disposição para não se acomodar. Veja comigo como é que Jesus orou no Getsemane. Quem pode dar para mim algumas características da expressão corporal de Jesus ao orar ali no Getsemane? Primeiro, suava. Agora, estava frio ou estava quente? Você tem plena certeza que estava frio. Por que você sabe que estava frio? Porque naquela mesma noite que ele foi preso, lá no pátio da casa do sumo sacerdote, para onde ele foi levado, tinha o que lá? Uma fogueira. E o Pedrão ficou bem perto do fogo para quê? Se aquecer.
Se tivesse calor, ele ia procurar um ventilador. Estava frio. E ele estava suando. Segundo, ele estava chorando, convulsivamente, diz Hebreus 5:7, oferecendo forte clamor e lágrimas. Terceiro, ele estava suando sangue. Às vezes, meus irmãos, a nossa oração é tão rasa, é tão superficial, é tão epidérmica, é tão vazia, que nem os lábios a gente abre. Nós não botamos o corpo, não botamos a alma, não botamos a força, não botamos energia, não botamos o nosso ser por completo nessa oração. Não descanseis. Eu fico olhando alguns exemplos bíblicos, como o exemplo de Ana. A postura da Ana de derramar a alma era tão forte que ele pensou que ela estava bêbada. E eu fico imaginando o seguinte: até que ponto nós estamos tendo esse ato físico, corporal, de gesto, de atitude na oração, que nós poderíamos dizer: eu estou derramando a minha alma. Não descansar significa que você vai perseverar nessa busca, não importa quanto tempo vai levar. Ambrósio, um dos pais da igreja, disse acerca de Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, depois que ela orou por ele 30 anos. Ô, gente, não é brincadeira não orar por alguém 30 anos. Não é verdade? Não dá vontade de desanimar não? Falou: Deus, eu já fiz o que o senhor tinha que falar, já falei, senhor, agora é com o senhor, agora não vou falar mais não. Esgotou meu repertório. 30 anos. E Ambrósio disse: um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Não descanseis. O missionário David Brainerd, que foi chamado por Deus ainda jovem para trabalhar com os índios, peles vermelhas, antropófagos, canibais, no meio da selva, nas noites geladas, muitas vezes ele suava a camisa. E quando os índios vinham espreitar para matá-lo e comê-lo, porque eram canibais, viam-no estirado sobre a neve, chorando e clamando a Deus pela salvação deles. E ele perseverou infatigavelmente nesta oração, até que o Espírito Santo foi derramado para a salvação daqueles índios. E um grande avivamento ali aconteceu. Não descanseis. Jesus contou uma parábola interessante de um amigo, de um homem que chegou, um amigo na casa dele, meia-noite. E era a cultura do judeu, ao hospedar alguém, ter provisão para esse alguém. É uma questão de bom senso, de fidalguia, ou de ser um bom hospedeiro. Ele não tinha pão, ele foi para casa do amigo dele pedir pão. Para mim empresta 3 pães. Falei: eu estou dormindo, cara, não vou levantar não. Não, mas eu não posso ir embora sem os pães. Não, mas eu não vou levantar agora. E o cara ficou insistindo, até que a pessoa levantou e atendeu o pedido dele. É claro que Jesus está contando essa parábola por contraste, porque Deus não é esse Deus que está dormindo, que está com dificuldade de levantar da sua cama, que está já acomodado e não quer atender porque está tarde da noite. Não, esse Deus está pronto, o ouvido dele está aberto, a mão dele não está encolhida, o coração dele está disposto. Mas quando Deus nos faz perseverar na oração a ponto de ser uma oração infatigável, não é porque Deus é indiferente, Ele quer tratar com a gente, é com você, comigo que Ele quer tratar. É por isso que a Bíblia diz: não descanseis. Então você não está dispensada, você não está dispensado de continuar intercedendo pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua parentela, pela sua igreja. Persevere. Não deixe a peteca cair. Não jogue a toalha, não estarilhe as armas. Não descanseis.